Senhores senadores, senhores cristãos, tanto quanto eu, está dito que a lei não protege a quem se atrasa. Todavia, eu que desejava ter participado desta sessão desde o início, somente agora chego. Sei que outros oradores já ocuparam a tribuna do Senado, do Augusto, o Senado da República, e fizeram bonito. Não quero fazê-lo, senão apenas dissertar um pouco sobre o meu sentimento cristão, sobre esse momento tumultuado da vida pública, um instante convulsivo e tempestuoso. E é exatamente nesses momentos que nós, cristãos, vamos nos abrigar pelo manto divino de Jesus Cristo e de tudo aquilo quanto Ele pregou na sua curta caminhada de apóstolo de Deus. Quero cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, por ter tido a iniciativa, junto com outros eminentes senadores, desta sessão. E quero cumprimentar especialmente Dom Orione Tempesta, que conheci bispo, arcebispo do Rio de Janeiro, hoje cardeal, e que dirigiu aquela festa cristã tão bonita que foi a da visita do Papa ao Brasil recentemente. Senhor presidente, o que é a Rede Vida que hoje, cujo aniversário hoje se comemora? É um instrumento moderno através do qual a religião, o cristianismo, deve ser espargido por todas as latitudes do Brasil. Mas como fazia Cristo antes desta modernidade, Senador Garibaldi, cujo discurso ainda há pouco ouvia pelo rádio do meu carro, e me intimidava com ele, pela falta de condições semelhantes de fazer tão bonito quanto você já fez naquele microfone. Cumprimentos. Naquela época, há 2000 anos, veio Jesus, viveu com um filho carpinteiro, ele próprio carpinteiro, até que chegou aos 30 anos de idade e se transformou no grande pregador da palavra de Cristo. Foi ao mar, à praia, encontrou Pedro e disse a ele: Pedro, tu és rocha, e sobre ela construirás a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Pedro seguiu, com aquele compromisso que ele não saiu da cabeça de ser o construtor da igreja de Cristo. Tempo depois, aparece Saulo de Tarso, longamente preparado para ser o grande pregador, o grande propagador do cristianismo. Saulo, um jovem agitado na sua infância, tornou-se um estudante de direito, foi estudante ainda em Tarso, com ensinamentos que lhe eram transmitidos por um escravo e também por um rabino. Depois, ele se muda e em Jerusalém. Era ensinado por Rabban Gamaliel, que era um dos membros do Sinédrio e um grande religioso. Tornou-se juiz e uma das suas
primeiras vítimas como inimigo do cristianismo foi Estevão. Mas não apenas ele, tantos outros. Até que um dia resolve demandar Damasco, prender e julgar e executar cristãos que ali se encontravam. Mas na estrada de Damasco, ele teve a grande visão de Jesus, que perguntava a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Saulo caiu do cavalo, ficou cego. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Foi naquele instante que se operou a grande conversão. O perseguidor do cristianismo transformou-se no seu maior general, o seu maior comandante. A sua história é longa de sacrifícios e de beleza. Perseguição, sofrimento. Lucas, que era um médico, tornou-se seu discípulo. E há um episódio curioso. Quando um dia, retornando a Jerusalém, os dois encontraram-se com Pedro, que acabaram de fundar a primeira igreja de Cristo. Lembrado que estava na ordem de Jesus, à beira-mar, quando ele dizia: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha construirás a minha igreja. Encontraram-se com Pedro, que na periferia de Jerusalém construía a primeira igreja, e a ela designava o nome de Igreja do Caminho, e não Igreja Católica, e não Igreja Cristã. Lucas pergunta a ele: mas por que Igreja do Caminho? Ele deu uma explicação ligada a São João Batista, que viera à terra para preparar os caminhos do Messias. E aí Lucas sugeriu que se criasse a igreja cristã, já que o que se pretendia era realmente homenagear Cristo e seguir-lhe os passos. Eu conto essas coisas superficiais para depois chegar ao papel transcendental da Rede Vida. Cristo, antes de morrer, reuniu-se na última ceia e fez uma declaração penetrante. Eu sou, ele dizia, o caminho, a verdade e a vida. Momentos depois, confrontado com a grande mentira, ele que era a grande verdade, a grande mentira era Pilatos. E Pilatos, num debate com ele, perguntou: quem és tu, afinal? Ele disse: eu sou a verdade, eu sou da verdade. E o Pilatos balançou os ombros largos de procurador romano e disse: o que é a verdade? E Jesus não respondeu. E por isso mesmo, senhores, até hoje não se sabe rigorosamente o que é a verdade. Cada qual tem a sua. Tempos depois, a escolástica, que era uma escola famosa na Grécia, dedicou-se profundamente ao estudo da verdade. Já vou concluir sobre isso. Até motivado pela fé cristã, e eu acho que dissertaria por alguns instantes mais, a Vossa Excelência com a sua autoridade superior já me chama a atenção para a escassez do tempo. Nós botamos 10 minutos para cada um, mas com a tolerância devida, fique tranquilo quanto a isso. Obrigado, presidente. A escolástica estudou profundamente aquilo que dissera Jesus e também não chegaram a nenhuma conclusão. Muitos séculos depois, as universidades francesas mergulharam também neste tema e apresentaram alguma conclusão. Mais ou menos no sentido de que a verdade se divide em três:
a sua, a minha e a verdade verdadeira. Não foi essa exatamente a conclusão que um grande político, grande cristão também, e que passou por essa casa como senador eminente, senador Afonso Arindo de Melo Franco, que também se preocupava muito com os caminhos seguidos por Jesus e depois pelos seus apóstolos. A que conclusão chegou Afonso Arindo? A conclusão de que se não se sabe nunca o que é a verdade, sabe-se todavia o que não é a mentira. E o que não é a mentira é a verdade. Isso parece um jogo de palavras e todavia não é. Senhor presidente, eu cheguei a Brasília como jornalista ainda no começo dos anos 60. Aqui não havia igrejas católicas, nem igrejas evangélicas. Era uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes. Hoje somos 3 milhões e tanto. Mas havia uma igrejinha, creio que na Superquadra 202 ou 302, chamada Igrejinha, que comporta ainda hoje 50 fiéis. Mas fora dela um grande pátio. E ali, aos domingos, eram celebradas as missas a que eu comparecia. Quem eram os pregadores costumeiros ali? 3 deputados, além do sacerdote da igreja. Deputado Pedro Aleixo, deputado Geraldo Freire e deputado Plínio Salgado. Eram grandes oradores, grandes conhecedores do Evangelho. E os cristãos bebiam as palavras deles. Plínio Salgado havia escrito um livro hoje raro, chamado A Vida de Jesus, que o Vaticano considerou uma das melhores obras já escritas sobre a vida do Messias. Eram estes homens cristãos, na sua raiz, na sua gênese e na sua índole, que pregavam nesta cidade. Senhor presidente, senhores, senhor cardeal, senhores sacerdotes, que aqui se encontram, senhoras e senhores, eu tive uma participação modesta, depois disso, na construção da grande Catedral de Brasília. Participação intelectual, eu diria. A catedral ficou anos e anos e anos como um esqueleto desenhado por Niemeyer, mas que não avançava, obra cara. Até que veio o governo do presidente Costa e Silva, a esposa do presidente tentou arrecadar óbulos, contribuições para a construção da igreja. A conclusão, não conseguiu. Eu era assessor do prefeito, era um prefeito e não um governador da cidade. Sugeri a ele que caminhasse para o tombamento da igreja. E aí sim, a prefeitura custearia a despesa de construção da catedral. E assim foi feito. E aí está este monumento, que é a Catedral de Brasília. Mas vou concluir, senhor presidente, dizendo que a Rede Vida é hoje a propagadora da voz cristã no Brasil. Jesus subia a um monte e pregava. Paulo fazia o mesmo. Lucas, o mesmo. E tantos outros pregadores. Mas, nos tempos modernos, necessita-se de um som. E o som vem evoluindo tempo a tempo, ano a ano. Ora, um serviço de alto-falante, no começo, depois partiu para o rádio, depois vieram as primeiras televisões, hoje são as cadeias de televisão,
que invadem todo. A Rede Vida, concluo, senhor presidente, a Rede Vida foi, portanto, uma iniciativa generosa, corajosa da Igreja de Cristo, seguramente abençoada por Ele, para que pudesse lançar em todas as latitudes deste país a palavra daquele que veio ao mundo, que se sacrificou, sofreu, penou, em nome de nós todos. Portanto, aos criadores e aos mantenedores desta grande iniciativa, os meus cumprimentos. Muito obrigado, senhor presidente.